Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no podcast Negócios em Debate. E como vocês já sabem, nós trazemos os especialistas aqui para discutir opiniões sobre diversos processos de gestão empresarial. E estamos aqui com a Sandra Borges. Oi pessoal, tudo bem? E hoje o nosso convidado é o Rodrigo, da EF Consultoria. E a gente vai falar sobre tributário. E aí, Tributário, batata quente aí na mão de vocês. Pode ficar preparado. Rodrigo, uma sumidade no tema tributário. Vai trazer pra gente algumas respostas que eu acredito que sobre a nova reforma tributária. Tem muita gente aí que deve estar cheio de dúvida. Tem cara até infartando já antes de janeiro. E aí, Rodrigo, se apresenta e fala um pouquinho pra gente. Muito obrigado pelo elogio. É um prazer estar com vocês novamente. Muito bom estar aqui. Bom, gente, eu sou o Rodrigo Ricardo, tenho 39 anos. Eu já atuo com tributário já desde 2012. Uau. Então, sou formado em Ciências Contábeis, minha área é área comercial, então é um setor onde a gente atua já há bastante tempo e tem muitas mudanças, né? Sempre são mudanças significativas e quem não se adequa fica fora. Então, estamos aqui para falar o que for possível. O que for possível, porque tem muita coisa que ainda não é possível dizer, né? Existe um mistério agora, né, em torno do tema reforma tributária, né? Mas em síntese, mais ou menos, o que é essa reforma tributária? Porque a gente sabe que agora, o ano que vem, já começa a fritar a batata já, né? Sim. Bom, eu vou... Você não é imparcial. Eu vou dar a minha opinião. Então, é a opinião do Rodrigo. Isso não é a opinião da EF Consultoria, é a opinião do ser humano Rodrigo. A reforma tributária vai ser, pelo que venho acompanhando, para otimizar obrigações acessórias, para ser de um jeito bem simples e fácil também. Tem muito conteúdo já, né, para a gente não ficar chovendo no molhado. Então, eles querem diminuir a quantidade de tributos. Então, imagina, se eu não me engano, são 97 tipos de tributos federais, estaduais, municipais, contribuições. Você imagina que cada um tem uma legislação específica, né? Então, a nossa Constituição Federal já é muito antiga, já é muito complexa e precisa otimizar. É necessário fazer isso. Tá. Sempre o problema vai ser, é agora? Precisa ser agora? Então, é necessário. Você acredita que, sob o ponto de vista de gestão tributária, porque nós sabemos que a gestão tributária é extremamente complexa, algumas empresas têm dezenas de pessoas trabalhando só nessa área, você acredita que isso deve, ao longo do tempo, facilitar a gestão ou não? Ou a gestão continua a mesma, complexa, a estrutura de gestão? Creio que isso vai continuar complexa. Não tem jeito. Ou seja, vem para facilitar, mas não mas tanto acho que é mais assim. Facilitar o lado dele. O sócio oculto do empreendedor, né? Que é a Receita Federal. Do empreendedor, teoricamente, vai continuar... Não vejo como uma facilitação. Até porque as coisas elas serão escalonadas, né? Então, em 2026 começarão a acontecer algumas coisas, em 27 outras, e até 32 já deixarão de existir outras. Uau. Então, assim, será processual, então por etapas. Então, você imagina, a gente já estava sabendo da reforma tributária há muitos e muitos anos. Tem todo ano... Fala-se desse tema, toda troca de governo fala reforma tributária. Então, mas dessa vez o negócio saiu do papel. 2026, então, inicia. 27, né? E 26, se eu não me engano, vão começar a fazer algumas... não é contribuições, pelo que entendi. Então, se eu estiver errado, gente, me perdoe porque eu não sou o dono da razão e não tudo muda também no Brasil. Tudo muda também. Mas, ao que parece, as empresas já não terão que se adaptar sistemicamente para, a partir de 2026, já começar a fazer uma arrecadação. Se eu não me engano, de 1 centavo. Mas o que? Para, via sistema, estar apta. Tá, perfeito. E a partir de 27, aí esquece. PIS, COFINS, tudo isso que a gente já está habituado, né? Que são os tributos bases da nossa economia. Legal. A gente tem ouvido muito uma sigla aí que tem causado, inclusive, alguns infartos, né? Sim. Uma delas é IVA, né? Sim. Tem cara que só de ouvir já caminha pro cemitério. Quase a Eva. Já se enterra instantaneamente. Só que não, né? Só que se fosse Eva ainda... não tem nada. Só se fosse Eva ainda... O cara vai conhecer Deus rapidamente quando ouve essa sigla. Nossa. O que acontece com esse tal de IVA? O que é? O que significa? Se já existe isso em algum lugar do mundo? Dá uma geral pra gente aí. Tanto o IVA, eles querem diminuir, né, para CBS e IBS.
Então eles vão ramificar. Um seriam para comércio e o outro prestação de serviços. Né? Hoje a gente tem isso já, na verdade, tem seu tipo de empresa, né? Então você tem uma empresa que é um comércio, ou é uma indústria, ou você é um prestador de serviço, vai sendo bem. Um desses aqui vai ser para o comércio e o outro vai ser para prestação de serviços. Serão metodologias diferentes. Então eu vou ter a indústria, o comércio e os serviços de forma diferente, distinta. Até onde venho acompanhando e, de novo, gente, eu tenho um conhecimento, né? Até porque, eu vou confessar, não é minha prioridade nesse momento se atentar a todos esses detalhes, né? O porquê. Dentro do que eu faço, o mais importante para mim, obviamente, é pensar no futuro, né? Eu não sou negligente, porque se eu não faço bem hoje, eu não colho futuramente. Mas o passado, para mim, é muito precioso. O passado das empresas. Porque depois que iniciar a reforma tributária, o meu trabalho, do que conhecemos hoje, ele deixará de existir. Então, não tenho como ficar correndo atrás de algo, sendo que eu tenho algo muito mais precioso ainda para trabalhar nesses 11 meses. E o que é essa preciosidade toda que você PIS e COFINS. Tá. E o que é esse trabalho que você faz para o passado das empresas? Sim, aqui nós vamos verificar pagamentos indevidos ou a maior, de acordo com o que a própria Receita Federal nos diz. Então, nós verificamos até os últimos 5 anos se tudo que a empresa pagou, ela é de fato devida. A gente é categórico e assertivo ao dizer que não. Tá. Dificilmente. Isso significa que tem um processo judicial? Como é que é esse... Pode ter. Como funciona esse... Na prática, Na prática, não necessariamente precisa ter um processo judicial. Tá. Nenhuma empresa é obrigada. A gente faz por segurança jurídica. Okay. A nossa grande expertise, a nossa diferença é fazer recuperação tributária de maneira administrativa, sem percorrer via judicial. Então, assim, uma empresa do Simples Nacional tem alguma coisa? Tem, mas não é o nosso foco. O foco, então, é lucro real e presumido. Perfeito. Administrativo, de forma administrativa. De forma administrativa, é isso Legal. mesmo. Isso diz respeito, de alguma forma, ao potencial de competitividade da empresa? Sem dúvida. Porque se a gente vai falar de uma empresa, por exemplo, que é uma prestadora de serviço. Então, se ela presta serviços, o preço dela, né? Preço de venda daquele serviço, ele está atrelado a muitas outras coisas, assim como até mesmo um produto, né? Mas falando especificamente de um caso que a gente teve em negociação, né? Que era de uma locadora de veículos. O levantamento que a gente pôde apresentar para ele dos últimos 5 anos facilitou ele ao quê? A conseguir mais licitações. Porque, se você tem lá R$1 milhão, que não é muito difícil, né? De uma empresa do lucro real, com 60 funcionários aí, ter R$1 milhão a recuperar, ela tem uma carga tributária de 150 mil por mês, ela fica aí 7 meses, entendeu? Pagando menos do que deveria. Ela vai pagar menos porque parte disso vai ser devolvido. Dela. Vai ser Exatamente. o crédito que ela tem. É o crédito que ela tem, tá dentro de casa. E isso aqui não é só um planejamento tributário, isso aqui é um planejamento financeiro. Também. Então, e isso que é muito difícil as pessoas conseguirem verificar. Então, se ela consegue ter uma redução aí, né? De R$1 milhão de obrigações que já serão, né, que são de fato realizáveis a longo prazo, né, que é a incidência tributária dela. Ela colocou R$1 milhão dentro do caixa hoje, isso aqui dá para ela melhorar o preço de venda dela. Entendeu? Aumenta a competitividade. Aumenta a competitividade. Então, às vezes fica numa margem de... Lucro real é triste, porque a margem é muito pequena. É muito baixa. Então, dependendo do que for, o nosso trabalho tem como influenciar diretamente nisso. Ou seja, de um jeito mais simples assim, eu dou uma burdoada no concorrente porque o meu preço fica melhor. Sim. Isso. Não vai ser eterno. Não é eterno, mas naquele momento ali de mercado, sim, eu dou uma burdoada no cara. Literalmente. De forma estratégica, ela consegue negociar ali. E tem muitas outras empresas enormes que fazem isso. Vocês já viram lá que tem 2 casos que é muito interessante. Tem um que é o da Red Bull e tem um que é o do Sonho de Valsa. Né? Então, eles não chamam mais bombom, de bombom, né? Não chamam mais bombom. Não chamam. É uma estratégia. Chamam biscoito de wafer. Biscoito de wafer. Interessante. Essa diferença de nomenclatura, já faz sim, a carga tributária de um para outro é bizarramente inferior. Isso é permitido. Eu sei até que as bolachas, né? Por exemplo, antes as bolachas recheadas, ou biscoito, enfim, mas bolacha. Aqui em São Paulo é bolacha. Aqui é bolacha. Vinha numa embalagem mais redondinha, né? Sim. Agora elas vêm numa outra embalagem, porque isso também tributa diferente. Sim, tem a ver com a estratégia tributária da empresa para ganhar competitividade. Se eu não me engano, o ramo de perfumaria também conseguiu isso.
Ao não falar mais se eu não me engano, a não chamar, intitular como perfume, mas colônia, água de cheiro. Que interessante. Entendeu? Pô, você vai olhar, são é um milhares de imposto NCM de produtos. Pra Exatamente. cada coisa, né? Por isso que quando a gente vai até mesmo em muitas empresas, a gente pega uma empresa do lucro real, uma indústria que produz lá 1.000, 2.000 produtos. A gente sempre questiona, dos 2.000 estão no mesmo NCM? Então, mas por que isso? Ué, porque cada um tem uma incidência diferente. Entendeu? Isso tudo é estratégico que Isso vocês tudo é podem trabalhar Isso independente pode da trabalhar. recuperação Sim, tributária ou não. Sim, exatamente. Porque isso aqui, uma vez que você coloca com o NCM correto, você começa a pagar corretamente. O que é de fato devido. Então, na prática, você faz uma pesquisa de NCM, Também. verifica a melhor adequação para esse Sim. NCM. O que é NCM? Como que... Por exemplo... Porque eu acredito, tá? Eu sou empresário também há muito tempo. Eu acredito que muitos empresários nem nunca ouviram falar Eles sobre ouvem a essa... sigla, mas não entendem Não o que é que entende. serve. Explica um pouco mais sobre esse tal do NCM. Vamos fazer uma analogia. Ah. Por exemplo, hoje quantos habitantes nós temos no Brasil, vocês sabem? 220, Então aproximadamente? vamos pensar, 20. 220 milhões Milhões. de pessoas, correto? Os 220 são iguais? Não. Não. Existe uma coisa que chama-se DNA. É um produto. Pensa isso O dentro de uma indústria. NCM é o DNA do É produto. do produto. É o Entendeu? DNA do produto, que Então, interessante. cada produto tem o Sim, seu até aqui mesmo. Olha, se a gente tem duas marcas de garrafas de águas de diferentes. águas diferentes, Tá. elas podem entrar no meu estoque como iguais? São diferentes, porque as marcas são diferentes. São diferentes. O ideal seria registrar-se assim. O que é comum? Tem 7 marcas de água e tudo é água. Tá. Aí é água de 370, aí essa água é 500 e tem água de 1,5 litro e a de 1. Registrar tudo igual. Sendo que isso tem diferença. Tributariamente, fiscalmente, contabilmente, isso tem diferença. Aí que é o Simples Nacional perde dinheiro. Então essa ideia mitológica de que eu sou Simples Nacional porque Pago menos impostos. Isso Pode ser no ou geral não? pode não fazer muito sentido. Você não tem depende acreditação de imposto? de Depende tributo? muito. Tá. Porque o simples, a verdade mesmo, pra mim, né? Como eu sou formado em ciências contábeis, não atuo porque eu não gosto, né? Tá. Mas eu preciso ter isso no meu dia a dia, a minha vivência. O Simples Nacional, ele foi inventado pra quem é muito pequeno. É muito pequeno. Sei lá, você fatura 100 mil no ano. Uma nano Entendeu? empresa, Uma nano, praticamente. minúscula, 300, 500 mil reais. Por quê? Porque a alíquota do tributo é igual aquelas promoções no shopping, né? Progressiva, né? Então, quanto mais você compra, mais desconto você tem. Quanto mais você produz, mais tributo você Você tem. vai pagar. Interessante. Então, Tem-se a sensação de que o Simples paga menos impostos, então compensa ficar Paga. no Simples. Então depende do segmento e do volume Não. de faturamento da empresa. Então, até fazendo uma correlação com a reforma tributária, ele tem a impressão de pagar porque tudo vem um DARF. E tá tudo lá descrito. No lucro presumido já são diferentes, no lucro real já é diferente também. Tá. Entendeu? Então, no Simples, você tem essa na cabeça. E ainda mais é a questão de gatilho mental, penso eu. Quando você ouve Simples, você tem a impressão da simplificação da ideia. De algo. Quando, na verdade, não. Entendeu? Se a gente for parar para pensar, né? Eu não vou julgar o trabalho de ninguém, mas se a gente for pela experiência que tenho, pelos lugares onde tenho ido e pelo que tenho visto, se fosse para fazer um trabalho muito bem feito no Simples, teria muito trabalho. Como eu tenho algumas coisas que eu sempre penso sobre essa questão tributária aí, eu também ando por muitas indústrias no país, e eu percebo que o empresário ele não olha muito para esta questão. E eu fico sempre pensando, eu não sou tributarista, né? Apesar de lidar com gestão de empresas, eu fico sempre pensando, eles negligenciam saber, eles não sabem, a informação não chega até o empresário desses direitos que eles têm. Você que está acostumado com essa cultura, o que você acha que acontece de fato? Eles têm Os muita caras tão correndo? resistência por causa de medo. Também. Isso também. Os caras tão Eu já correndo. ouvi muito do Sim. empresário. Não mexe com isso não. Sempre. Não quero mexer com isso não. Isso aí chama Isso chama muita fiscalização. atenção. Chama fiscalização. É. De novo, eu, Rodrigo. Claro, claro. Primeiro, tem a negligência, né, do ser humano, do brasileiro, com relação à informação. Pô, a informação é pública. Vocês já pegaram já na Constituição Federal? Vocês já leram alguma coisa da Constituição Federal?
Vocês já leram o Código do Consumidor? Não. Não. Logo esse código aí eu não li. Não, mas Devia ter feito uma pergunta mais fácil. Não. Direito e nem sabe, né? Exatamente. Não, mas é isso, a gente não para pra entender, pra ler. Aí o que a gente faz? Terceiriza. O que você espera na sua terceirização? Que a pessoa esteja pronta que ela tenha lido. Que ela tenha lido. Aí se você partir do mesmo pressuposto que você não leu e você precisou de alguém pra ler, você acha que essa pessoa também pode ter caído no mesmo laço que você? Você imagina nas 17 milhões de empresas que nós temos no nosso país? É muito difícil, não tem como ter, é muita coisa. Então, assim, primeiro tem a negligência, sim, sem dúvida, porque a informação, graças a Deus, no país onde a gente está e com o avanço da internet, né? E ainda vocês são de uma geração, a gente é de uma geração muito próxima, né? Eu e Sandra, no caso. Tá bom, fui humilhado publicamente, mas eu vou aceitar. A gente tá próximo, tá muito próximo. Tá perto, você tá sabe perto. muito, você pode dizer melhor do que eu. Eu lembro quando o celular, minha mãe teve o primeiro celular, eu lembro que eu estudava no Jesus Maria José aqui em São Paulo. E acho que foi em 94. Putz, eu lembro a primeira vez que eu peguei aquele negócio gigantesco. Era grande. Né? E eu lembro que depois meu pai teve aqueles Motorola StarTAC e e lá na minha infância. Então, pô, se eu com 14 anos na época, né? 14 não, né? Acho que era bem menos. Tava na 7ª série, eu acho. É, 7ª série, né? 13, 14. Pô, minha mãe, sei lá quantos anos tinha, uns 25 anos, 26 anos, 30 no máximo. Então, que é da mesma geração, pô, foram 30 anos sem ter o início disso aqui. Tipo, de a gente poder conversar, ele tá gravando aqui e já tá ali, ó, o YouTube já... Tempo real, tudo. né? Só que olha o tanto de tempo que demorou pra gente ter isso aqui hoje. Quando foi o boom da internet, você sabe muito bem, você pode falar melhor do que eu, o negócio explodiu. Rápido, muito rápido. Então, primeiro sim, tem a negligência. Depois, claro que tem essa questão de geração, né? Sim, é. Né? A minha, né? Essa geração, a nossa, não eu creio que a atual. A atual não é muito ligada a isso aqui, a questão da informação. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o empresário que tem mais dificuldade, assim, que é mais resistente? Que é mais resistente, sem dúvida, o da geração anterior à minha. Sim. São poucos que são cabeça pra frente e aberto. Porque tem essa mística do mercado, porque sempre foi isso, né? Se fizer alguma coisa, a Receita Federal vai lá, vai na tua empresa e tudo mais. Aí, de novo, se a gente parar que tem 17 milhões de empresas no nosso país, e vamos brincar que só 3 milhões são lucro presumido ou real, né? No Brasil inteiro, beleza? A Receita Federal tem quantos funcionários? Pra cuidar de 3 milhões de empresas. Pra ir na tua empresa. Né? Não tô falando, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas não tem como. Então isso a gente quebra logo de início, não existe esse tipo de coisa. E tudo isso é com base legal, né? Exatamente. Tudo isso que é feito é com base legal. Sim, até porque quem não tá fazendo com embasamento legal tá tomando ferro. Isso é o explícito. lastro de tudo isso, porque você fala muito, né, durante esse nosso bate-papo, você falou algumas vezes na palavra passado, né? Sim. E é normal o empresário pensar muito no futuro, né? Porque ele quer que a empresa cresça, né? Quer realizar uma série de sonhos usando a empresa como meio, né? Como ponte, como plataforma e tal. Quando você fala de passado, quanto é esse passado que eu consigo trazer para o presente sob o ponto de vista de créditos e benefícios e etc. Sim. E como isso tudo acontece, né? Bom, de acordo com o que a própria Receita nos diz, são 5 anos. 5 anos. 5 anos, para trás. Tá. Isso aqui, independente se uma empresa abriu um processo judicial ou foi um trabalho administrativo. Tá? Agora, sim, existe também a possibilidade, por exemplo, se uma empresa ajuizou uma ação em 2020 e eles tiveram assim, um corpo jurídico excelente, né? E eles conseguiram um baita de um benefício naquela ação. Ela não era nem uma liminar, ela se tornou uma sentença. Então, é um negócio muito bem estruturado. E aí ele foi tão arrojado ainda que ele pleiteou o quinquênio da ação. Ou seja, a gente está falando de uma ação de 2020 que foi ajuizada. Então, e nós estamos em 2025. Então, hoje a gente pode recuperar esses 5 anos, que daria aqui até 2020, ok? Só que ele conseguiu esse quinquênio. O quinquênio, juridicamente, que são 5 anos para trás da data do ajuizamento. Pô, a gente tá falando de um negócio de 10 anos. 10 anos. Uau. Então isso é possível, ele Sim, consegue claro. voltar até 10 anos. Sim, exatamente. Precisa entender qual
qual é a situação. Onde está a oportunidade. Exatamente. Porque, de uma certa forma, é um direito que você tem, mas ele tem uma associação, de alguma forma, com o que diz respeito à oportunidade. Exatamente. Aí eu ia te perguntar o seguinte, eu tenho sempre uma impressão, nesse meu caminho aí, no mundo da consultoria, que o empresário ele está bastante focado no que é dever. Então, Sim. eu enxergo muitas planilhas, muito planejamento para respeitar a data de pagamento sim. e tal. E eu não vejo muito nenhum tipo de pensamento estratégico focado naquilo que é direito, porque o empresário ele tem uma atividade que tem uma função social extremamente importante. Enorme. E é isso que as empresas, até mesmo muito, isso de novo, minha opinião, né, muitos advogados precisam ter essa consciência. Para que alguém abre uma empresa? Para que serve uma empresa? A finalidade dela é social. Exatamente. Pô, então vamos lá, se a gente tem um cliente, muitas né? nem tem lucro, né? Porque teoricamente você fala, abrir uma empresa para ter lucro, pra ganhar dinheiro. Exatamente, mas às você está empregando. Mas você está empregando. Você está empregando, e isso eu aprendi com o meu sogro, né? Ele pega e ele fala, pô, quando eu emprego uma pessoa, ou aquela empresa está empregando uma pessoa, ele não está empregando uma pessoa. Tem toda uma família. Tem toda uma família. Então, se a gente for pegar pelo IBGE, que é a média, são 3 pessoas por casa, pô, se a gente tem 17 milhões de empresa... Olha imagina quantas pessoas a gente não está falando. Aí, de novo, né? Se a gente tem um problema, ou se a gente tem um cliente que está com um problema financeiro, que isso é normal. Pô, a gente veio de Covid, vem pro diversos problemas nos últimos anos, de crises econômicas, políticas, guerras, enfim. Exatamente. Então, é difícil. Nosso cenário, como falar aqui, para empreender no Brasil não é para amador, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não. Aí, se você tem lá o cabra lá, o dono da empresa, né, ou de chão de fábrica, como a gente acaba falando, ele não tem a cultura do conhecimento administrativo, vai. O negócio dele é fábrica, é o comercial, é o que ele sabe fazer. E na nossa geração, a geração onde nós estamos nessa mistura, né, minha, de vocês com a dele também, pô, é uma salada que só. Essas pessoas aqui, né, que estão na frente das empresas, cara, elas, né, isso que eu tenho visto, eles estão com sangue no olho. Pra quê? Pra fazer o negócio girar. Pô, tô com dificuldade nisso, tá? Aí o que acontece? Quando uma empresa começa a enfrentar muitos problemas, obviamente ela vai deixar de pagar alguém. Você acha que muitos dos gestores empresariais, eles tocam o negócio com um pouco de intuição, sem dúvida, e também um pouco de ingenuidade, principalmente em relação a esses aspectos que poderiam prover mais competitividade? Não, sem dúvida. O cara tá ali focado no que ele faz todo dia e ele acredita que ele implica qualidade no que ele faz e tal, e que o resultado dele está associado a isso, e acaba ingenuamente ou intuitivamente deixa passar, na sua tem jeito. percepção, é mais ou menos isso que acontece. E como isso acontece? E são poucas, se a gente for parar para pensar quantas pessoas têm formação exatamente para tocar uma empresa. Eu conheço um monte que, tipo assim, eu me dei bem no negócio aqui que eu sabia fazer e assim cresci. Eu vi um estudo que afirmava que... eu vi um estudo que afirmava que o empresário brasileiro tinha estudado, a grande parte deles tinham estudado até o 2º grau. Não tinha completado o ensino médio, pô. Exatamente. Não tinha. E são pessoas extremamente inteligentes. Sim. Né? E isso é uma coisa que eu critico demais também, né? Até perdi o que eu ia falar anterior. Eu critico demais, porque, por exemplo, a faculdade, ela não... Você vai influenciar uma geração cuidado, agora. Toma cuidado, especialista. Não, a faculdade, ela é essencial, ela é relevante para que todo mundo faça. Se ela for bem aproveitada, na verdade, né? Mas tem muita baboseira, pô, muita. Você perde muito tempo, entendeu? Até mesmo, se a gente fosse falar de uma coisa que é extremamente prática, objetiva, não teria tanta pós-graduação, MBA, Por isso que funciona bem, né? As escolas de negócios, que são mais práticas, direcionadas, que formam pessoas para fazer aquilo para aquela função. Dia a dia mesmo, pro dia a dia, exatamente para isso. Infelizmente, a faculdade, o nosso ensino ainda tem muita teoria, né? Que às vezes muita teoria que você não consegue nem pôr em prática. E hoje a gente conhece vários empresários que não tem uma faculdade, mas que toca a empresa. Putz. E aí é óbvio que tem a ingenuidade de ele não saber muitas coisas. E tá tudo bem. E aí ele contrata pessoas para isso, né? Profissionais. Mas às vezes tem isso. Acho que talvez não é a faculdade em si, mas
a busca pelo conhecimento, sabe? Sim. Que eu acho que às vezes eles se limitam e aí deu certo até aqui, Eu vou vamos deixar. seguir. É, que é um Só que o jeitinho mundo brasileiro, tá né? mudando, Eu né? sempre odeio. Não, esse foi o jeitinho Cheguei que deu até até aqui. aqui. O time que tá ganhando Tá não se dando mexe. certo, vamos Não seguir. se mexe. Eu Mas acho que isso a gente tem que repensar. Tem, sem dúvida, porque a gente vive numa constantes mudanças, né? Sempre tem sempre acontece alguma mudança. A gente nasceu através de uma mudança. Meu pensamento, né? Nós somos frutos de uma Uma mudança. mudança, pô, que foi algo sendo transformado. Se eu não tivesse me adaptado ali, provavelmente não teria sido eu. A gente deu uma o quebradinha pleiteado na vida tá da aqui. nossa mãe, né? Exatamente, Coitadinha. entendeu? Deu uma quebradinha na vida da Darwin velhinha, já mas tudo falava bem. isso, né? Exatamente. Adaptação, adaptação. Então, no mundo dos negócios, eu creio que eu penso que seja da mesma maneira. Né? Ok, né? É claro, o ideal sem aquela coisa também, isso é coisa de faculdade, isso lá falou na minha. Lá na PUC Campinas, obrigado. Falou lá o quê? Olha, gente, empresa é bom ter uma conta caixa pessoa jurídica e ter uma conta caixa pessoa física. Não misturem. Pô, todo mundo sabe isso aí. Quantas pessoas não misturam, pô? Porque é complicado na prática. Pô, as pessoas, o empreendedor, o que tá lá na frente, lá do negócio, na maioria dos negócios, pô, ele não vai deixar faltar grana na empresa dele, ele vai tirar daqui. Ele vai tirar do bolso dele aqui. Muitas vezes o empresário ele só tira o sustento, só o essencial, né? só o essencial. Claro que tem uns também que abusam. Tem muitos que estão, né, em outro priorizando. Mas essa transição entre caixa, um exemplo, tá? Caixa pessoal, Sim. ou seja, o meu dinheiro como empresário e o dinheiro da empresa, que acontece muito, parece para mim que vai ser uma prática que em pouco tempo provavelmente vai ser abolida, porque o governo cada vez mais está fechando o cerco para esse processo de mensuração tributária e tal. Eu não vou conseguir falar agora também plenamente de uma... Eu fui num evento no ano passado, eu acho, lá em Alphaville, e foi um advogado lá que ele estava falando sobre isso, né? Moeda digital, na verdade, né? Então ficou falando muito sobre as criptos e tudo mais, que eu acho bacana. Gostaria muito de ter lá atrás, quando eu vi, ter entrado, mas não entrei. Colhe os frutos da minha decisão, no caso, a perca, né? Mas ele estava falando sobre a moeda brasileira, né? Que o Banco Central... A moeda digital. A moeda digital, que é o Drax. E isso eu achando muito interessante. E aí isso eu vi no ano passado dele, né? Publicou um livro, o cara assim... fora de série de conhecimento. Aí a gente vem ouvindo falar da reforma do split payment. Né? Então, o que eu entendo aqui... Ela quer saber, ela já sabe, né? Porque todos os bancos que temos no nosso país, eles têm, obviamente, precisam ter o registro no Banco Central e todo mundo informa no final do dia pro Banco Central as operações. Isso aí é normal. Então, a Receita já sabe o que cada um produziu, o que deixou de produzir, o que passou na conta, o que tirou, o que entrou, já sabe. Mas, nessa nova modalidade aqui, é para não deixar nada escapar. Nada. Você acredita que esses modelos de moeda digital vão ajudar a criarem blindagem de patrimônio, principalmente patrimônio monetário? Sem dúvida. Essa pergunta é uma pergunta de risco, né? Porque... Não, mas sem dúvida. Talvez esse daí seja pelo que eu me interesso nesse assunto. Então, já vi muito vídeo do Thiago Nigro falando sobre isso, já fui nas palestras, né, falando isso. Eu não tenho R$1 em cripto. Não tenho. Tenho vontade, né? Mas não tenho. Não sei porque hoje eu não me iniciei. Talvez por... De novo, não é falta de informação, né? Porque informação a gente tem. Entrar no YouTube tem um monte. Um monte, mas não sei o que falta ainda. Mas, ainda assim, eu creio que essa seja, porque nesses vídeos que eu vi, e até mesmo falando sobre a reforma, o que tá lá não vai ter como saberem. Por quê? Porque é descentralizado. É descentralizado. Descentralizado. Banco Central é centralização. Nosso país é centralização do poder, centralização das informações. Quando eu penso sobre tributário, eu vou ser especialista nesse universo, nesse tema, né? Quando eu penso sobre tributário, eu sei que é uma dor gigantesca para as empresas, porque eu sei que tem um peso de provavelmente até 40% do preço, né? Então, eu fico pensando em como é que acontece a questão da estrutura do planejamento tributário. Eu sei que você precisa fazer antecipado, que você tem que criar um budget e tal, mas como é que é essa estrutura e por que é necessário um especialista? Porque esse é um sentimento que eu tenho. Eu não consigo imaginar alguém que simplesmente faz a gestão da empresa
sentar lá e fazer um planejamento tributário, porque precisa conhecer NCM, Sim. precisa conhecer KNAI, precisa conhecer lei, Sim. precisa conhecer esses tributos que são transitórios de um estado para o outro. É o que o Rodrigo Exatamente. É o comentou, às ST, vezes né? a pessoa, o gestor da empresa, ele tá focado no que ele sabe fazer. Quer vender. Quer produzir, quer vender, quer fazer algum serviço. Então, ele não tem esse conhecimento. Não Como tem. é que E uma Como é que- pessoa assim no mercado, esse perfil que você, né, falou, geralmente eles são procurados como pessoas de controladoria. Controladoria, É. tá? São, às vezes, a maioria deles são formados em ciências contábeis e muitos têm formação jurídica também. Então, pô, aí você tem uma pessoa dessa, ela tá acima da média. Por quê? Porque ela tem conhecimento de tudo, absolutamente de tudo, principalmente do operacional. E também parte a didática da coisa, né? É caro, é extremamente caro ter uma pessoa assim, Às in vezes loco. vale mais a pena por um consultor. Não, in loco. In loco, pra você ter uma pessoa dessa dentro da sua empresa, cara, só que é caro. muito grande. Não é toda empresa que Não vai é. conseguir Não, fazer não, o isso. salário de uma Aliás, pessoa não é a dessa- maioria, né, não. que vai fazer isso. O salário dessa pessoa é muito caro. Então, acabam tendo consultores, né? Então, aí existem diversos consultores. Tá. Consultor financeiro, consultor tributário, consultor, sei lá, comercial, Aham. uma porrada de E coisa. aí, como é que é essa estrutura de planejamento? Porque, por exemplo, se eu fosse contratar um especialista em tributação, Sim. de verdade, eu nem saberia por onde começar. Eu precisaria entender como é que esse especialista faz a estruturação para eu enxergar ao longo de um tempo Sim. como o resultado dessa consultoria Vai ter um voltaria impacto. pra Vai mim. ter um impacto. Como que é essa estrutura? Que nem a gente tem um caso que nós estamos negociando já tem um bom tempo. E a pessoa com quem eu lido é da controladoria. Ô, Jesus. Tá difícil. É difícil ter umas palavras. Controladoria. Controladoria. Obrigado, gente. Eu sou do interior. É difícil, trava a nossa língua. Porta. Porta. Então, ele é fantástico. Conhece, assim, um absurdo. Conhece sobre o que faço de recuperação tributária. Tá. Então, só que essa aí é uma empresa multinacional. Então, por exemplo, ele já tem a projeção, então, pensando no futuro, e provisão para o próximo ano. Uau. Beleza. Maravilha. Tá dentro da Lindo. empresa essa pessoa. Beleza. Aí, por exemplo, dando um exemplo prático do nosso negócio. O CEO da empresa é japonês. A empresa matriz é japonesa. Eles não entendem a nossa legislação, Modelo a tributário. complexidade do nosso país. Ele não entende. Como O porquê assim? que tem Tem PIS, o tanto porquê que tem imposto. COFINS, o porquê que tem PI, o porquê que tem ICMS, o porquê que tem ISS. Não consegue. Por que tem INSS? Então, não consegue entender, porque é muita coisa. muita coisa. Lá é totalmente diferente. Lá é de uma simplificação absurda. Né? Estamos há anos-luz de ter estar algo aqui. Assim. É claro que essa- tem a proporção territorial, é diferente, mas, né, do grosso aqui, então, dificilmente vai chegar. Mas aí, a gente conversando, eu falei, olha, pessoa, né, quase falei o nome dele aqui. Falei, pessoa, meu amigo, não tem problema falar. Ô Dan, quanto que nós encontramos lá na empresa lá dele? Acho que foi uns 2,5, 3 milhões. Se eu não me engano, foram quase 3,5 de créditos próprios. Se eu não me engano, uns 2,5 eram créditos de PIS e COFINS. Uau. Uau. E o restante era de INSS. Né? Então vai lá, mais um de INSS. Ele ficou assim, assustado. Ele falou, cara, como que Como tem isso assim? aqui? Porque eu vasculho tudo. Aí eu fui, expliquei, né? Dei todo o embasamento legal, tal. E ele ficou encantado. Falou, cara, isso aqui é muita coisa. Pra gente tem um impacto violento. Apesar de sermos uma empresa extremamente Grande. estruturada. Eu falei, olha, aqui dá pra você fazer de duas maneiras. O ideal é eu vir sendo. Vamos fazer um encontro de contas. Vamos fazer a compensação aqui de um com o outro. Você tem crédito, tem débito, a gente compensa o devido e o restante você paga. Não, perfeito. E o outro, vamos aguardar aí. Tem um trânsito em julgado, vai acontecer aí até o final do ano que vem. Recebe. Ele, interessante. Aí, beleza, ele foi lá, saiu da empresa e encontrou com um japonês pra explicar. Pra falar tudo isso. O cara não viu isso aqui. Ele fala, mas aonde que tá esse valor aqui? Quando que eu vou receber esse valor aqui? Esses 3,5 aqui. Aí, ele tentou explicar, não é assim. Não é assim que vai funcionar. Mas em quanto tempo eu vou isso? Então, assim, fica muito difícil porque as pessoas não conseguem compreender A né? complexidade. a complexidade que a gente tem disso com as- aqui. Tem pouca mensuração. Tem né? pouca mensuração, porque no país de convívio, né, na estrutura onde foi criada, não é dessa maneira, nem tem Você acha que é por isso aqui. que o cara não enxerga o direito dele? Porque sem ele não dúvida. consegue mensurar. Muitas empresas, sem dúvida. Mas isso você tá falando de uma empresa que tem um controlador. Sim, que exato. tem Agora, esse quem não tem, conhecimento. E a Controladoria. empresa que não tem? aqui não tem, padece.
Padece. Padece. Porque ela vai entrar num ano dificilmente tendo caixa para uma eventual inadimplência, né? Que isso aí pode acontecer, acontece. Você primeiro é saber se ela tem aí como sustentar por pelo menos 6 meses sem receber nada. Tem um O fluxo ideal de caixa, seria um né? ano, pelo menos, né? Mas fluxo de caixa ou uma reserva de... Exatamente. Mas é raro, Emergencial. né? É raro. Uma empresa tem que tenha é muito, um fluxo de mas caixa muito. de 6 meses ou É um muito O ano. pessoal tem difícil. falado muito que esse ano que deve entrar agora vai ser o ano de quebradeira empresarial brasileira por vários aspectos. Sim. Tem aspectos de competitividade econômica internacional, questões tributárias internacionais e tal, mas tem também as questões da nova reforma. Sim. Qual que é a sua crença sobre isso? Você acha que as empresas vão começar a quebrar? Vai ter suicídio lá da Ponte Santa não. Ifigênia? O Não. que vai acontecer? Não, então, é até um exemplo disso aqui que a gente estava falando, né? Então, as empresas, as menores, né? Que é o nosso nicho de atuação. É a Tá. pequena e a média empresa. Dificilmente tem alguém que tem um Esse conhecimento para poder repassar, né? Ou pro proprietário da empresa, né? E ainda mais se a gente for falar que muitas das nossas empresas têm a questão geracional, né? Então, era de um pai que está passando para o filho, ou para a filha que não quer também. Então, já tem tem outros cenários também. Mas aqui, se elas não têm um caixa para se sustentar por um breve momento, se não tem uma pessoa que possa auxiliar nessas informações, dificilmente se você perguntar para o proprietário, qual que é a sua ideia de faturamento para o ano seguinte? Tem que ter alguma visão. Tem que ter alguma visão. Ok, você pretende faturar com isso? Qual que é a sua estimativa de custo fixo para o próximo ano? Né? E te falar, se você perguntar para a pessoa se ela sabe o preço de venda dela real, a partir das deduções, né, de custo, Não sabe. não vai saber. Não vai saber que o lucro dela é X ao invés de Y. Não vai. A maioria vai supor que é maior do que de fato é. Então você está me falando, eu vou ser simplista, tá? Sim. Você está me falando que o empresário, no geral, não sabe a própria margem. Não sabe. Muitos não sabem. Entendeu? Tá bem que esse programa aqui chama Negócios em Debate, né? Não, mas Porque isso aí vai dar uma polêmica na internet danada, mas bicho. é a minha opinião com base na minha É a sua profissão. sensibilidade pro mercado. Com base na minha experiência. Né? É o que eu você vivencio. vê nas empresas que você atua. Exatamente. Caramba. E como é que o empresário consegue hoje, no geral, né? Qual a melhor estratégia? Porque a gente sabe que, na prática, empresa é, na verdade, a aplicação de conhecimento, Sim. lógico, focado em um processo, né, sistêmico. Esse processo sistêmico vai criando efeito orgânico e vai se tornando isso uma empresa. Uhum. Fora isso, é um negócio, né? É um simples negócio que eu fiz ou deixei de fazer. Então, eu gosto muito de pensar que a empresa, na verdade, é um sistema provido de conhecimento em ciclo, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: a gente sabe que esse ciclo sistêmico, que eu chamo de empresa, né, e que produz alguma coisa deste jeito, que é estabelecido pelo conhecimento, vai me permitir ter uma empresa. A minha pergunta para você como é que eu melhoro esse conhecimento para minha empresa evoluir? Existem caminhos? Eu vou para a faculdade? Eu vou fazer... Na faculdade... O que eu tenho que fazer? A faculdade você já falou que o cara não tem que fazer. Então o que eu tenho que fazer? Mas é o primeiro na passo. Na faculdade, eu precisei de horas complementares. Sabe o que eu fiz? Curso no Sebrae, cara. Aí, tá. O caminho seria esse. O Sebrae tá aí, tem um monte de informação boa, hein? Não é tipo, 1 mais 1 é quanto? Não é esse tipo de informação, não. Não é informação para empreendedor mesmo. Entendeu? Colocar um consultor lá dentro é um caminho também? É um caminho. Também é um caminho. Sem dúvida. Legal. Porque você acha que o tá... consultor é peça essencial nesse sentido? Depende do tamanho da empresa. Tá. Entendeu? Às vezes, de novo, né? A gente tem um outro caso numa empresa que a gente está negociando em Jundiaí. O cara tá quebrado. Tinha... bons funcionários, quebrou, o cara tá desanimadaço e não cabe colocar um consultor lá dentro. Você fala, vai te custar R$1.500 por mês. Ele não tem. Não tem. Ele não vai ver valor nisso, ele vai ver despesa, entendeu? Precisa o que entender. É muito comum do é muito empresário, comum. né? Nós, como os prestadores de serviços, a gente é gasto. A gente é gasto. Se a gente for falar diretamente... você é um custo para mim só. Dificilmente ele não enxerga valor, como investimento. O meu sogro fala um monte de coisa interessante, vocês sabem, que eu sempre repito sobre ele. Mas ele fala, né, que olha, eu posso levar um benefício lá para a empresa de 10 milhões. Entendeu? Mas se eu fizer uma cagada que custar R$1, a pessoa vai esquecer os outros 9.999.000 reais. E vai questionar e 99 centavos que eu levei de benefício.
É assim por quê? Porque o mal do ser humano é olhar aquilo o que tá ruim. Perde, né? Esquece de ver o outro benefício. O benefício que ele ganhou Entendeu? com tudo aquilo. Então é muito difícil, é preciso entender cada caso da empresa, qual é a intenção do dono. O que você deseja para você, pro seu negócio? Você acha que o empresário tá mais equilibrando um monte de prato? Sem dúvida. E tentando fazer não cair, ou não? Ou ele tá fazendo a torre de prato subir cada vez mais? Não, tá equilibrando. Qual que é a sua percepção? No meu nicho tá equilibrando. Os caras estão equilibrando o prato. De 10 clientes que eu devo ter trazido nesse ano, uns 3 só que estão mais à vontade. Assim, com nariz fora d'água. Estão respirando. Não, até o meio da barriga. Os outros, afundados. ele tá pegando as tuas 2 mãos, cara. Entendeu? E aí a gente entra até no outro problema, que era isso que eu ia até voltar até no assunto. Né? A empresa, ela tem a finalidade social. Pô, você tem sua empresa, você tá com inadimplência de um terceiro que não te paga, ou até mesmo da prefeitura, que você presta serviço. É mais comum do que imagina. Aí você atrasou os seus tributos, que geralmente é a primeira coisa que você deixa de pagar. Você não vai deixar de fazer folha. Não tem como deixar de pagar funcionário, Não tem como deixar de pagar funcionário, que é sua matéria-prima, né? E são pessoas que E tá ali são do outro lado pessoas. também, né? Que tem que receber. Aí você acaba tendo uma inadimplência de alguns meses com o fisco e você fez um parcelamento, acabou deixando de pagar, né? Umas parcelas, ele interrompeu num prazo, né, de 6 meses, aí que isso aconteceu ao longo de um ano. Aí você tenta voltar para parcelamento, aí de novo você tá naquele ano duro, complicado, aí quebrou outro parcelamento. Aí beleza. E só vai te Por algum milagre de Deus divino, os clientes começaram a te pagar. Aí você começou a faturar de novo sua empresa, né? Você não demitiu funcionário, você segurou o rojão. Só que você gerou um passivo tributário aqui. Hoje, e esse passivo tributário tá lá na procuradoria. Tá com execução fiscal, você tá todo cagado, para falar a verdade. Você vai tentar parcelar, você não consegue nenhum benefício. Não consegue. Não, você vai ficar 2 anos de castigo. Tem muita promessa nesse sentido, né? Tem muita gente que fala, não, nós vamos conseguir, assim, no geral, o advogado e tal, sempre vai dizer, não, isso a gente consegue parcelar. Ah, sim. Você sente que isso é uma promessa inconsistente. No geral... É saco de fumaça isso É aí. saco de fumaça. Não na dá. prática não tem, Você acha não é que assim que funciona. que o empresário também tem medo por conta de empresas que não são sérias? Sem dúvida. Porque assim, a gente já viu muita coisa, sabe? De chegar prometendo mundos e fundos pro empresário e não entregar, né? Ontem, Não entregar, foi ontem. E aí, quando chega uma empresa séria que quer fazer um trabalho correto, ele fica receoso. Lógico que ontem eu tava em Rio Tá Claro. escaldado. Fui numa reunião numa empresa que faz um PPO financeiro, né? Enfim. Tava lá fazendo reunião com ela, tal. E a gente falando de parceria, não sei o quê. Aí, saí da reunião, me liga uma pessoa. Ó, eu preciso da sua ajuda. Não é cliente, não é nada. Estamos só conversando, né? Recebi uma ligação aqui de um escritório de Campinas, né? E ele é de Jundiaí. De Campinas, falando assim que eu tenho uma oportunidade para parcelar o que eu tenho na procuradoria e ainda com redução de multa e juros, encargo legal. Eu falei, é mesmo? Só vai. Né? Eu falei, olha, querido, até onde eu sei não tem nada. E outra coisa, você não precisa parcelar, porque você já tem um parcelamento. O seu caso é um reparcelamento. Não vai conseguir. Porque você já confessou sua dívida, você já parcelou uma vez. Por que a PGFN vai falar, ô bonito, vem aqui que eu vou te dar um novo benefício? Com desconto ainda. Com desconto ainda, pra você reparcelar. É uns milagreiros, né? Então, às vezes, e as pessoas, né, dependendo da necessidade daquele momento, às vezes a pessoa tá tão aflita que ela acaba aceitando, né? Claro, claro. E é normal isso aí. Acontece. Eu tive uma experiência interessante nessa minha trajetória aí. O sentimento que eu fui desenvolvendo é que quanto mais a empresa / o empresário, porque de uma certa forma as duas coisas é a mesma, né? Porque o empresário tem uma relação tão incipiente com a empresa que às vezes ele é ela e ela é ele, né? E o que eu fui percebendo? Que o empresário fica extremamente frágil quando ele está numa situação de caixa negativo, né? Margem negativa, resultado negativo. Nem dorme, coitado. E aí é onde começam a vir promessas de milagre. E é onde o cara fica em risco. Fazer uma piada aqui. É igual aquela coisa, você é jovem, né? No seu tempo de solteiro, você namorou, né? Uma baita de uma cremosa. E aí, acabou.
Aí você tava andando lá na Cidade Jardim, ou Santo Amaro, né? Na minha época, tinha muito lá. Traga o seu amor de volta. Pronto. Aí. Vou ligar. Agora. Vou ligar. E ainda, eu vi esses dias na Marginal, e ainda ela afirmou, com certeza, no letreiro. Com certeza. Falei, meu Deus do céu. Será que se eu trazer ela pro meu negócio, ela... Nossa, Com contrata essa certeza. pessoa, ela é muito convicta. Então, assim, é aquele negócio, é a sua fragilidade, aquele momento onde você tá. Você é ser humano, pô. Entendeu? É claro que você vai acabar cedendo por uma coisa dessa, e aí é onde tem muita coisa errada. Você acha que as empresas quebram, no geral, ou se endividam, né? Eu sei que 60% das empresas estão endividadas hoje, né, no Brasil, e a maior parte dessas dívidas são tributárias. Você acha que elas se endividam porque o empresário, eu tenho que falar do empresário, Sim. porque ele está em cima do negócio. Ele é o como um responsável. todo. Ele é o pensamento dele ele é que fez a frente. empresa existir, exatamente. Então, porque o empresário não tem muita estrutura de planejamento e não enxerga muito o médio e longo prazo quando ele monta o também, negócio. Sem dúvida. Você sente que é isso? Nós somos a geração do imediatismo, né? Não, eu fiz hoje, dei dia seguinte. Engordei 5 quilos, amanhã tem que perder os 5 quilos. A gente é assim. É literalmente um leão por dia, né? O empresário tá olhando o dia a dia dele e não tá planejando pra frente. Pra frente. Tanto que tem até um meme que é engraçado. O difícil não é matar o leão. O difícil é desviar das antas. Desviar das antas. Entendeu? Isso que é o difícil. Olha que tem vários, viu? Olha, eu vou falar pra você. Entendeu? Você tá tão polêmico hoje que eu acho que a gente vai ser processado, bicho. Eu tô com esse sentimento, viu? Pô, você deve ter um bom advogado lá. Faz os recortes. Não publica. Põe uma tarja preta na minha boca. Por favor. Então é isso. A impressão que a gente tem é que muito empresário, às vezes, ele é um pouco corpo de bombeiro, talvez, né? Sim. E acho que a velocidade com que ele toca as coisas, preocupado, obviamente, com o tempo presente, com o que ele está perdendo, com os riscos que ele está correndo, com atender com qualidade o cliente dele, com fazer a entrega no tempo certo. Sim. Enfim, esta visão de foco tempo presente, né? Faz com que ele perca ao longo do tempo essa visão de planejamento, de para onde a minha empresa está indo, como eu vou ser daqui a 5 anos, quantos funcionários eu vou ter, ou de repente olhar para minha empresa e falar, cara, eu tenho margem nisso que eu faço, ou eu só estou fazendo? Você acredita que é mais ou menos isso? Aquele caso lá do Jimbu lá, tinha uma puta possibilidade de faturamento, aquela empresa. Muito. Mas muito, entendeu? Mas não, tipo, o quadradinho pra ele tava bom, era o suficiente. Ele se limitou. Ele quebrou. Se limitou ali. E quebrou. Quebrou, entendeu? E se a gente fosse pra uma linha mais prática, assim, tá, o que a empresa tem que fazer agora? Se você estiver ouvindo você falar, o que ela tem que fazer? Pensando 5, 10, 15 anos. Primeiro, se ela tá feliz fazendo o que faz, né? Se ela tem tesão de fazer isso aí mesmo. Porque se você não tem, putz, é muito difícil. A vida se torna muito mais pesada. Né, você já sair da cama, tudo bem se você acordar 2, 1 hora da manhã, já pensando num possível problema. Mas se mesmo assim você não acordar tipo com tesão, não, hoje eu vou fazer isso aqui porque eu realmente amo, eu sou convicto disso aqui, tudo vai ser muito mais difícil. Né? É pensar se realmente quer fazer isso, né, se quer continuar. Graças a Deus, isso na minha vida, eu penso que tudo tem uma solução, tudo tem uma saída. Né? Mesmo que a solução seja negativa para o que eu espero hoje. Mas é uma solução. Claro que a gente sempre vai buscar a melhor opção. O que vai ser bom para a gente. Mas a gente sabe que a gente está num país extremamente complexo. A nossa moeda é muito desvalorizada. Né? Para quem está de fora é maravilhoso ver o Brasil. Euro a R$6, dólar a 5,41, 5,33. É lindo. Vem para cá, deita. Cresce. Aí quem é que sofre? Quem é que sofre que está aqui, É o médio para pequeno. Caminhando. O grande vai se virando, o grande vai comendo o pequeno. Entendeu? Agora, quem é o pequeno e o médio vai sofrendo. Aquele que tinha um negocinho no bairro, entendeu? Tinha uma mercearia, já não tem mais. Hoje você vê quantas padarias? Pouquíssimas. Tá sumindo, tem um monte de Oxxo aí, Tá sumindo a padaria, é verdade. A gente foi percebendo isso. É só farmácia. A gente é uma geração extremamente consumismo. É como que fala aquela pessoa que usa muito medicamento. Hipocondria. Não, é sério isso, se a gente for parar pra pensar, entendeu? Quantos negócios, lembro na minha infância, no bairro, tinha um monte de coisa. Bar.
o bar verdadeiro mesmo, quantos vocês o bar raiz? O bar raiz. Não tem mais, o bar da cachaça? Ou sabe dos que ficava o ovo em conserva, essas coisas? Não, é sério, se a gente for parar... Ovinho cor-de-rosa, né? Ovinho cor-de-rosa. Mas mudou muito. Se a gente for parar pra pensar nessa analogia, claro, os tempos mudaram. Então, se você tá tentando tocar o seu negócio da mesma maneira que você tocou nos anos 80 ou 90 em 2000, na década que estamos, tá ferrado. Não tem como. Ter caderneta pra você anotar o nome do cliente que te deve. Não tem como. Hoje não tem como. Ou você tentar fazer a cobrança, mas você tentar fazer a venda, você tentar fazer a entrega, não tem como. Fazer tudo, mais, né? Não tem não como dá mais. também. Quem mora ainda na cidade de São Paulo, pô, Ô, Rodrigo, mundo, né? o nosso podcast, né, Negócios em Debate, né? E a gente está caminhando aí pro final, né? É muito bom ter você aqui como convidado e aprender, né? Quando eu converso com você, eu saio gigante, né? Até parece. Então, eu sei que tem... Eu queria fazer mais uma pergunta, já pra gente caminhar pra finalização. E depois eu queria fazer aquela jogada de palavra, eu não lembro como se chama, que é exatamente um tipo de debate, onde a Marília Gabriela que fazia, onde você fala uma palavra e você responde. Só pra gente fazer um fechamento tipo chave de ouro, tá? Okay. E aí, antes disso, eu queria fazer essa pergunta porque é uma curiosidade que eu tenho. Existe um tipo de tributo que eu ouvi falar... que se o empresário não pagar, pode até dar cadeia. Isso é real? Que tributo é esse e em que circunstância que o cara pode ser preso? Não Melhor é só, não contar. Não é só pensão alimentícia que dá cadeia. Exato. Não, tem que começar a desmistificar as coisas. Vai lá, fala aí. Sim, tudo que é retenção, isso aí é passivo de fiscalização. O que é retenção? Parte do empregado que é relacionado ao INSS. Então, você está falando de não pagar o INSS. E FGTS também é passivo de fiscalização. O IRRF. Eu retive os retidos na fonte. Ou seja, quando você tem essa retenção, significa que ela não saiu de você. Saiu de um terceiro. Então, você não pode ficar com isso aqui, ó. Você tá aqui no meio. Descontou desse aqui e você não tá fazendo isso aqui, ó. Apropriação indébita. Isso é uma apropriação indébita. É um crime. Isso pode gerar um crime contra a ordem tributária, sim. Pode ser considerado um crime. Pode ser considerado, sim. Ou seja, às vezes o empresário... E às vezes ele nem sabe também, né? É isso que eu ia falar agora. Sim. Ele comete um crime durante muito tempo. Sim. E ele nem sabe, ele pode ser preso. Sim. É o que você falou, ele tem um dinheiro... Pode engrossar muito o caldo, né? Porque aí não vai só olhar isso, né? Vai acabar olhando outras coisas que a empresa vai passou. Abrir pra isso. Aí você abre o gargalo pra qualquer tipo de risco, E né? o cara vai ser um usuário de pulseira por um bom tempo. Pode ser. Ou pulseira ou aquele... que põe na perna, né? Tornozeleira. É que hoje, se a gente for falar sobre isso, a gente sabe que não vai, né? Acaba não indo, né? Você nunca viu nenhum caso, um exemplo? Não, nesse caso assim... Ai, que bom, né? Não, graças a Deus. Até porque quando a gente tem a oportunidade de negociar com alguém, a primeira coisa que a gente fala, ó, paga isso aqui, que isso aqui tá em aberto. Paga que você vai preso. Paga que pode gerar um problema, entendeu? Não vai ninguém lá, tipo, que nem o japonês da Federal lá. Federal, não, o japonês da não Federal é amanhã, né? Não é amanhã. Deixou de pagar um mês, já vai acontecer. Mas se a gente partir do pressuposto de fiscalização, que são coisas que chamam a atenção. Sim. Entendeu? Então, bora pro debate. Do fechamento? Pra você, tributação. É bom. É bom? É bom. Tem que ter. Bom. Tem que dar de César o que é de César. Empresa. Essencial. Muito bom. Sonho. Sonho. É a vida. Vida. Muito bom. Legal, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado por visitar a gente aqui no Negócios em Debate. Viu? Você Foi tudo bem. é um mestre. Não Eu sou. sei que você não gosta de ser chamado de mestre. Isso é raro, viu? Não. Isso é um ato de humildade incrível. Dos grandes eu sou o menor. Sensacional. Legal. Sandra, Rodrigo, obrigada. Muito obrigado. Por ter vindo. Tenho certeza que agregou muito aí pra quem tá ouvindo. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Logo, logo a gente marca outro. A próxima vez eu vou trocando de camisa pra parecer que foram vários. Eu vou pedir pra você me ajudar nos meus tributos lá, viu? Não, a gente vai ver logo, logo. Por favor. Legal. Maravilha. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, Tchau pra tchau. vocês.